Hoje temos um encontro especial aqui no espaço do Conexão 085, onde a arte, a gastronomia e a conexão se unem de forma única. E aqui, ao meu lado, Mino, cartunista, esse artista que vai falar um pouco sobre a cabeça do artista, sobre a história dele. E eu quero lhe dizer que é uma honra estar aqui conversando com você. E nesse carnaval a gente vai ter essa série com todos os nossos artistas cearenses que estão aqui hoje, que vocês vão poder conhecer de pertinho um pouco mais. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado também, Lídia. Por você querer saber como funciona a minha cabeça. Querido. Porque esse negócio de ser artista, a sociedade compreende sempre muito pouco, ou às vezes valoriza muito, mas compreende muito pouco o trabalho e a finalidade, a missão do artista. A missão do artista. A missão do artista. Que é a missão igual do pedreiro, do porteiro, do magnata. Nós somos iguais. A cabeça funciona diferente porque a sociedade determina as funções de cada um, né? Então, se uma pessoa tem a vocação é vocacionado para pensar, então você vai lá para a Grécia Antiga e você veja que havia uma grande onda de emprego para filósofos, né? Foi o tempo que houve mais filósofos no mundo, era só pensar, pensar, pensar. E também guerrear, isso aí faz parte dentro de todas as coisas. Agora, a cabeça do artista, que eu compreendo da seguinte maneira: o nosso conflito entre a compreensão da sociedade e o que nós somos. Por exemplo, eu vi uma vez uma frase que dizia que os artistas são as antenas da sociedade. Olha, o que é que a antena faz? É captar. Eu sempre acompanhei, por exemplo, nesse tempo de política do Brasil, a política brasileira, eu sempre acompanhei de perto e de longe ao mesmo tempo. Como é o processo que a gente faz? Ora, nós estamos perto de um processo político, daqui a pouco nós estamos distante do processo político. Mas toda vez que surgia uma figura nova na política e alguém me perguntava sobre aquela pessoa, eu não dizia o que eu pensava, porque eu não pensava nada ainda sobre ela. Eu não dizia o que eu achava, porque eu não conhecia ela e ia entrar no julgamento. Mas tinha uma coisa dentro de mim que falava muito alto, e quando eu dizia, eu sozinho me arrependia, embora as outras pessoas até gostassem do que eu tinha dito. Mas eu me arrependia, porque eu achava que tinha entrado no julgamento. Mas não era, eu tinha captado o sentimento daquela figura. Então, por exemplo, tinha pessoas na história do Brasil recente que eu detestava, nunca tinha visto pela primeira vez e já detestava. Teve um grande ministro aí do tempo da ditadura, que eu tinha uma aversão a ele tão grande, eu disse, que diabo de aversão é essa que eu tenho a essa criatura, que nunca me fez mal, certo? Que eu nunca tinha tido nem... Sabia, mas não gostava dele. Aí eu disse, o que você tem contra ele? Eu digo, nada. Eu apenas não gosto dele. E eu tinha isso desde pequeno. Tinha uns amigos do meu pai, ou amigos do pai dos meus amigos, que eu não gostava. Assim, vai dizer, rapaz, mas ele é o maior amigo do nosso pai. Eu digo, mas eu não gosto dele. E geralmente essa criatura dava um pontapé depois lá na frente, sabe? Eu acertava. Mas isso para mim, isso é uma situação difícil, né? Na arte isso é compreensível porque você é guiado por coisas novas. O que a gente vai fazer numa tela, o humano que está aqui, que vai ser depois aqui também. Sim. Começa uma pintura na tela, tenho certeza que ele não sabe o que ele vai fazer. Mas ele entra dentro de um espírito que ele mesmo não sabe como é, que se o comando é dele, se o comando é do pincel, se o comando é das tintas, se o comando são das musas, se o comando é do Espírito Santo. Ele que bacana. E o que você está falando faz todo sentido, porque você estava falando, né? Eu tenho a sensibilidade muito aflorada do artista. O artista se diferencia, para mim, na minha opinião, a partir da sua sensibilidade. É o sentimento à flor da pele, né? É a sensibilidade no olhar, já faz o seu retrato. E aí vem a impressão do sentimento, cada um em sua arte, né? Então, como é que funciona esse processo? Eu não sei, não sei como funciona. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo a você. No tempo que o Tasso foi eleito, não, se candidatou
ao governo, ele arregimentou, a sociedade toda foi de encontro a ele. E ele tem uma grande característica do Fagner, não é do Fagner, lembrando do Fagner, é porque o Tasso, ele tinha a grande virtude de escutar. Então ele chamava as várias pessoas que falavam, davam opiniões sobre o governo, o que é que ele devia fazer, qual é a linha que ele devia seguir, e ele era um atento ouvinte da opinião das pessoas. E sempre me convidava para poder participar. E eu não entendia por quê, porque eu não era da agricultura, não era da economia, não era da administração, não era nada dessas coisas. Eu ficava ali sabendo o que é que esse macho quer que eu faça aqui. Mas sempre depois de assim, uma certa coisa na reunião, ele perguntava: e você, poeta, qual é a sua opinião sobre isso? Aí a minha opinião, sempre eu me envergonhava depois da opinião que eu tinha dito. Porque não tinha nada a ver com o que os outros estavam falando. A minha mulher sempre foi preocupada com isso, porque assim, puxa, as tuas opiniões, rapaz, são todas fora do contexto. Tenha mais cuidado com o que você diz. Eu digo, mas o que eu estou dizendo é o que me perguntaram e que eu disse na hora que veio na cabeça. É o meu sentimento, porque, né? Eu não analisei, eu não estudei antes, não fiz nada. Assim. Talvez o Tasso me quisesse ali exatamente como um ponto não de referência, né? Mas um ponto que mostrava que havia outros campos de certezas para entrar no jogo. Isso é uma coisa interessante. Você não pode ficar sempre com a sua certeza, cercado de certezas, que isso aí pode criar uma grande incerteza. Você sozinho, cercado de certeza, que vai gerar incerteza. Sim. Mas quando você tem pessoas certas dentro de você, perto de você, pessoas que não sabem qual é a solução, a gente se sente mais confortável, porque a gente está fazendo parte de uma procura de solução. Eu acho que o trabalho do artista, e logo eu que comecei com desenho, com cartoon, que é uma arte crítica, essencialmente crítica. Eu abandonei a charge, inclusive, porque a charge todo tempo criticando, ninguém presta para o chargista, e a função dele é essa, é derrubar as coisas. A charge é carga, é para derrubar. Então, ele não pode elogiar um presidente que pode ser o pior presidente, mas não acertou numa coisa, o chargista é obrigado a não dizer. Certo? Dizer uma coisa... Diz que o Péricles, que fazia o Amigo da Onça, na revista Cruzeiro, que era a maior revista brasileira, foi um personagem que tomou conta do Brasil todo, era um amigo da onça. E ele, toda semana, o Péricles tinha que imaginar uma maldade. Que o cartoon trazia uma maldade do Amigo da Onça. Ele disse que ele, de tanto imaginar essas maldades durante os anos, ele ficou louco para largar o Amigo da Onça e fazer outra coisa. Mas a revista não deixou, porque ele era o carro-chefe da venda da revista Cruzeiro. E terminou no suicídio. Ele deixou um bilhete, enfiou a cabeça na cor do gás e deixou o bilhete dizendo a última piada. Aí assim, uma piada, um cartoon fez mal ao próprio cartunista. Hoje pode se explicar que o problema talvez fosse outro, não sei o que mais lá, mas o fato é que o que me convence é que essa maldade que você tem que imaginar e que não pode mudar, tem que ser sempre na maldade, imaginando o que é a maldade, deve fazer muito mal artista. Eu vi agora um depoimento do Roberto De Niro, dizendo que ele, que sempre fez papel de gangster, junto de gangster, Marvel italiano que tinha, ele disse que tinha que estudar profundamente o caráter dos bandidos, da maldade, para poder interpretar o cara. Se aprofundar no E ele chegou até personagem. falando assim sobre o Trump, ele disse que diante do Trump, ele não tinha nenhum estudo a fazer. Que ele não ia estudar a maldade dele, que o Trump era diabólico por si só. Que ele tinha medo disso, que ele não podia entrar na maldade do Trump. É uma figura que é a própria, quase, dizendo que era quase a maldade, né? E existem muitas pessoas no mundo desse jeito. E a função dos artistas é ou na pintura, ou no cartoon, ou no desenho, ou na dança, ou na cozinha, seja o que for, a obrigação do artista é trazer a felicidade para as pessoas. Trazer a felicidade para as pessoas. E não é a felicidade sempre assim de capa, como é que chama? De enfeite. É a alegria que vem através de um raciocínio essência, que liberta. Né? Um raciocínio que liberta. Aquela história do rei Tanu, uma história que todo mundo conhece, que o rei... Eu não gosto nem de explicar aqui essa história, porque talvez a gente, assim, alguns daqui não conheçam, mas é uma história super conhecida. Que o fato é que um rei foi enganado por
como é que chama, um alfaiate, que queria ganhar muito dinheiro, e disse que ia fazer a roupa do rei, uma roupa que nenhum rei da terra tinha usado. E o rei contratou esse alfaiate. O alfaiate começou então a tecer uma roupa imaginária, só com as mãos. E o rei vendo, ele vai a roupa, aqui agora eu vou fazer a gola, aqui vai ser a parte do seu manto, isso aqui lá, e o rei, mas não estou vendo nada. Ele disse, não, majestade, é porque esse fio que eu estou usando, desse tecido, ele só vai percebido pelas pessoas inteligentes. As pessoas que não têm inteligência não vão ver a beleza da roupa que eu estou preparando para Vossa Majestade. Aí o rei disse, realmente eu vi um fiozinho ali interessante, agora eu vou atentar mais para esse fio. E o rei foi o primeiro enganado pelo alfaiate. E o alfaiate levou à frente e os ministros diziam, mas que roupa linda, majestade, e o pobre do rei estava nu. E foi para o desfile, e o povo sabia da história da roupa da inteligência. Quando ele estava desfilando, por sua própria linda roupa do rei, muito bonita a roupa do rei, tinha uma criança segurando a mão da mãe e disse, mãe, o rei está nu. A criança com a sua pureza. Quando a criança disse isso, as pessoas, o rei está nu, o rei está nu, o rei saiu correndo de volta para o palácio para se esconder e se vestir. Né? Quer dizer, de certa forma, o alfaiate faz um papel assim, muito parecido com o da arte. Que a arte seduz também. A arte, ela pode, de certa forma, ela pode iludir. Então, se é para iludir, para enfeitar, que seja para o bem. Certo? E para mostrar para o rei que essa história dessas enganações políticas, elas funcionam. Tem que ter cuidado com o que fazem, com o que dizem para você, com aqueles que lhe cercam, que lhe aconselham. Porque nós estamos misturados no meio de lobos. Então a humanidade tem que ter uma postura, nós artistas temos que ter uma postura, principalmente nós artistas, estamos muito desprotegidos dessa malícia. O artista, para atingir a malícia, tem que ser como seguir o caminho do Picasso, que sofreu muito aquela história de que os quadros dele não tinham valor, o Van Gogh também. Sim. Quando eles adquiriram a consciência própria, que a função da arte não era agradar também apenas, mas mostrar essas realidades, eles se engajaram na realidade política e social. Não só política, mas social principalmente. Então passaram a retratar a sociedade em seus defeitos. Para quê? Para gerar uma alegria nas sociedades futuras. Então, o que é que Guernica, do Picasso, ainda hoje está falando? É que o homem é capaz de cometer certas atrocidades, como foi o caso do vilarejo de Guernica. Né? Perfeito. Então, essa é a função do artista, que chama o artista engajado. E é essa missão que nesses 40 anos você vem aí promovendo para as pessoas, né? E comecei quase inconscientemente, por causa dos meus professores, dos meus amigos, que eu aprendi muito, eu aprendo sempre com os amigos. Eu tenho aqui 2 pessoas que vão fazer parte dessa série, né? Que é o Totonho e o Mano, que o Mano foi interessante. O Mano eu não conseguia pintar, porque eu não conseguia dominar o óleo. A tinta óleo para mim é o que me afastando, e não, o negócio é desenhar mesmo, ser cartunista. Mas um dia eu me encontrei com o Mano, e o Mano disse, rapaz, eu conheci uma tinta que você vai adorar. Eu digo, não, Mano, eu não me dou bem com tinta. Não é tinta óleo não, vem aqui. E aí ele me levou para o ateliê dele e me mostrou a tinta, um potinho de tinta acrílica. É uma tinta com água, e que é mais fácil de manusear, não tem aquele cheiro todo, aquelas coisas todas. E conhecer a tinta, através do Mano, me jogou na arte plástica. Aí eu passei a pintar. Porque a acrílica era o que eu faltava conhecer. Isso é 2 muito diferentes, então, a tinta óleo e a tinta gold. E foi o Mano Alencar. Certo? E assim eu fui influenciado por todos os artistas daqui, tanto por Picasso, por Rembrandt, por Miguel Ângelo, sabe? Seja porque for, como também pelo Hélio Rolla, pelo Ricardo Bezerra, pelo Totonho La Provítera, pelo Sergei de Castro, e um bocado de gente que eu me mirei deles, porque era arte cearense. Então eu estava com o pé aqui na arte cearense, do cordel, olhando o que estava acontecendo no mundo, o Andy Warhol, com todas as novidades em todas as áreas, por uma grande curiosidade. Quer dizer, foi uma maior faculdade do mundo, principalmente o direito, que eu fiz a faculdade de direito. Em vez de estudar direito, que eu estudei muito pouco, deu o suficiente para compreender sobre as noções de justiça, foi o movimento de arte que tinha dentro da faculdade e no meio universitário. No mesmo meio universitário, onde tinha o Fausto Nilo,
certo? Eu conhecia a pintura do Barrica, a pintura do Aldemir Martins, os movimentos sociais, a gente na rua, aquela coisa toda. Foi um caldeirão efervescente, cultural, de conscientização. E essa conscientização, ela abre a mente da gente. E abrindo a mente do artista, o artista encontra muitos corredores e coisas que ele não compreende, que passa através dele. Que o Ziraldo dizia assim, às vezes eu não sei se eu tive uma ideia ou se foi a ideia que me teve. E os gregos antigos diziam que as musas que estavam de fora é onde estava a inspiração. E depois, mais tarde, as pessoas começam a achar que as musas não estão apenas fora, mas que existe uma realidade dentro da gente que desperta e que pertence ao seu eu mais profundo, que talvez onde seja a habitação do divino. Então, esse processo é muito complicado para estudar, mas muito fácil de acontecer na vida de qualquer artista, desde a criança que começa a desenhar. Ali começa, porque nós somos assistidos, vamos dizer assim, pela linguagem mais infantil, inclusive, nós somos assistidos pelos anjos. E não é só o artista, não. É o médico, é o cozinheiro, é todo mundo, porque todo mundo está fazendo arte que é espiritual. Sim. A diferença entre o material e o espiritual, às vezes nem existe, é uma coisa só. A matéria do universo é uma só, né? Então, é por isso que ele diz assim, qual o processo que você tem na pintura de... Divino. 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 É isso. Mino, eu tô aqui só lhe ouvindo, porque realmente é um momento divino. Divino, né? Você tem uma sensibilidade muito linda, né? E você representa muito a arte cearense. Então eu queria lhe agradecer demais por esse momento, porque de fato quem está ganhando sou eu e quem com certeza está aqui assistindo no Conexão 085. Então muito obrigada pela sua participação. Obrigado também, Ligi. Parabéns pelo seu trabalho, viu? É um trabalho muito importante. Muito obrigada mesmo. Eu também. E a gente vai seguindo. Na sequência, a gente vem aí com conteúdo com Mana Alencar. Obrigada, Mino.